A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, 7 minutos com Deus, todos os dias, essa porção da palavra, cada dia um tema, um texto, algo que nos faça refletir, meditar e pensar nas maravilhas e nos milagres que o Senhor Jesus segue operando. Bem-vindo, você que está no Instagram, no YouTube, você que está no Spotify, você que está compartilhando esse áudio, esse vídeo. Meu muito obrigado, que possa falar com muitas outras pessoas, assim como tem falado comigo, e que seja uma experiência, sim, diária, que você nesse ano de 2024 possa ler a Bíblia toda, que você possa meditar na Santa Palavra diariamente, praticar o seu devocional, ir ao culto. Tudo isso é muito bom. Mas eu queria fazer uma pergunta hoje nesse devocional. Por que é que uma pessoa se converte? Por que é que uma pessoa aceita Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador? Por que é que uma pessoa passa a viver novidade de vida sobre essa terra? O que faz uma pessoa se desprender dos seus dogmas, ideologias, pensamentos, dos seus achismos, para abraçar o Evangelho e seguir uma nova caminhada sobre essa terra? Será a necessidade? Será porque uma pessoa está passando, por exemplo, pelo desemprego, ela vai até uma igreja evangélica e lá o pastor faz um apelo e ela então aceita Jesus achando que vai ficar rica? Será porque ela está enferma, doente, e aí no hospital um capelão, um homem de Deus, um missionário, uma missionária prega a palavra e essa pessoa aceita com medo de morrer e pedindo para que Jesus a cure? Será que é porque o casamento que está sendo desfeito, está se desfazendo, e então a pessoa se converte porque ela tem medo de perder o marido, então aceita Jesus? Então, todas essas questões que eu abri aqui, claro que são uma terra fértil para que a pessoa aceite a Cristo. Mas o que faz uma pessoa se converter verdadeiramente não é a necessidade que levou aos pés de Jesus, mas é a intensidade do encontro sobrenatural com Deus. Ninguém se converte verdadeiramente se não se encontrar com o Senhor Jesus verdadeiramente. Entenda, muitas pessoas são levadas por um emocionalismo que recheiam a igreja atual. Então muitos pregadores levam a multidão ou as poucas pessoas que ali estão pela emoção, por um atributo que nada tem a ver com salvação. E essa pessoa aceita Jesus, mas quando vem o primeiro vento, não tendo ela base, não tendo ela firmeza, não tendo ela raiz, ela se desvia. Por favor, eu não estou dizendo que o fato de você ter se convertido quando estava enfermo, ou que estava se separando, ou porque estava desempregado, que você vá se desviar. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Creio que você irá prosperar nos caminhos de Deus, irá triunfar nos caminhos de Deus. Mas uma conversão genuína, verdadeira, se dá pelo encontro com a pessoa do Senhor Jesus. E Atos capítulo 9 tem a conversão mais famosa da Bíblia, do apóstolo Paulo, São Paulo, Saulo. Paulo, ele se converte no momento em que ele está perseguindo, não é no momento de necessidade. Ele não vai atrás de Jesus porque ele está precisando de emprego, ele não vai atrás de Jesus porque nada, porque ele odiava os cristãos. A palavra de Deus diz assim, Atos 9, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que é até aqui a religião cristã, entre aspas, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, ou seja, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra,
e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém. E aí vai seguir depois a história, na casa de Ananias, ele vai recobrar a visão, ele vai recobrir a visão, ele vai querer pregar, mas ele vai ser preparado por Deus, forjado por Deus, e é o teólogo mais importante do Novo Testamento. Depois de Pentecostes, a conversão de Saulo se faz de uma importância muito grande, ele vai levar a palavra aos gentios. Não vou falar aqui do tamanho do apóstolo Paulo, vou falar aqui do tamanho de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, por que é que você se converteu? Primeira pergunta. E talvez a segunda, muitas pessoas têm por que me responder. Por que é que você se desviou? Eu não gosto da palavra. Por que é que você se afastou do caminho? Ou dos caminhos do Senhor? Porque talvez a sua conversão tenha sido baseada na sua necessidade, que uma vez suprida, satisfez o teu coração, não o teu espírito. E uma vez que, e o coração é enganoso, uma vez que satisfaz o teu coração, os teus olhos, você não vê mais necessidade da proximidade desse Deus tão maravilhoso. Então entenda algo aqui. Lógico que a gente precisa pregar para as pessoas que estão dentro de hospitais, dentro de presídios, as pessoas que entram dentro da igreja por uma necessidade financeira, elas acabam aceitando Jesus e se revelam grandes pastores, homens e mulheres do céu sobre essa terra. No entanto, a conversão verdadeira se dá devido ao encontro que nós temos com o Senhor Jesus. E o encontro que nós temos se dá por inúmeras razões, mas a necessidade não pode ser mais forte do que o encontro. Deu para você entender? Paulo encontra Jesus a caminho de Damasco. Ele ia para matar cristão, ele odiava a Cristo. Mas Cristo o interpela dizendo, agora você é meu. Como fez com você? Independente do caminho que você usou ou que Deus usou para te alcançar. Mas uma coisa que você nunca pode deixar de dizer no testemunho que você dará de hoje em diante é: a necessidade jamais pode ser maior do que o teu amor, a tua proximidade, a intensidade da tua relação com Jesus. Jesus, ele iria te escolher independente de você estar desempregado, separado, separada, vivendo uma fase dificílima. Jesus não precisa de nada disso. Jesus precisa só que você exista. Paulo não estava doente, Paulo não estava desempregado, Paulo não estava arrependido, Paulo estava perseguindo. Isso é para que você entenda como Deus nos alcança, como Ele nos amou primeiro. Deus só precisa que você... Às vezes a gente acha, e por favor, filtre isso que eu vou dizer. Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer muita coisa ou determinada coisa para que Deus olhe para a gente. Não. Para quem Deus olha? Isaías capítulo 66. Essa talvez seja a maior prova. Isaías 66. Para quem Deus olha? 66:2. Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Amém. O que você precisa? Querer é maravilhoso, mas ainda que você não queira, se Jesus te escolher, meu irmão, não tem para onde fugir. Ainda que você esteja numa vida criminosa, se Jesus te escolheu, acabou. Ele vai te interpelar. E a força do encontro será sempre muito maior que a intensidade. E a força dos encontros diários com Deus tem que ser a maior razão de abrirmos os olhos diariamente. Fique com essa palavra, envie para alguém que se converteu e se afastou dos caminhos do Senhor, envie para alguém que precisa reencontrar Jesus dentro da igreja porque se perdeu, envie para alguém que precisa ouvir essa palavra e entender de fato o que é se converter a Cristo. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus eu abençoo todos aqueles que estão me assistindo e me ouvindo, e eu abençoo com toda sorte de bênção, e que hajam encontros genuínos e abençoados através desse vídeo, através da minha voz, que pessoas possam ser tocadas pelo Teu Santo Espírito. Sejam todos abençoados em nome de Jesus.
Amém e amém. Divulgue, propague, compartilhe pelo Instagram, pelo meu canal do YouTube, pelo Spotify. Vamos alcançar um número grande de pessoas para o reino de Deus neste 2024. Beijo carinhoso, permitindo Deus. Até o próximo episódio dos 7 Minutos com Deus.